os resgatados do Senhor, voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Nós estamos numa série nesse mês de março, por causa do tema de missões mundiais desse ano. Faça a terra se alegrar. Nós, os batistas brasileiros, nós temos juntas de missões. Nós temos 3 juntas de missões convencionais, por causa da nossa convenção e da maneira como nós somos organizados. Nós temos, para cumprir a ordem de Jesus em Atos 1:8, nós temos então 4 esferas onde nós precisamos testemunhar de Jesus. Precisamos fazer missões. 4 esferas. Jesus disse aos discípulos que eles precisariam ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, Jesus dá uma ordem que eu entendo ser uma ordem para a igreja dele. Vocês precisam testemunhar de mim. O que é que faz uma testemunha? Quando há lá no fórum um julgamento, como é que chama aquilo lá, Gabriel? Que tem lá no fórum, que vai a testemunha falar? Audiência, obrigado. Audiência, aí chamam a testemunha. Testemunha vai lá para fazer o quê? Para falar. Falar do que ela viu, do que ela ouviu. Se ela viu ou ouviu, ela é testemunha. Se não viu e não ouviu, vai testemunhar do quê? Então, essa conversa de que nós temos que ser testemunhas, temos que dar bom testemunho acerca do Evangelho, é uma conversa simples, que eu reduzo a essa figura da testemunha numa audiência. Se você não viu nada, se você não ouviu nada, você não é testemunha de nada. Portanto, só pode testemunhar de Jesus quem vê Jesus, quem ouve Jesus. E quando eu digo ver e ouvir, não estou dizendo necessariamente fisicamente. Não estou dizendo ver com esses olhos, nem ouvir com esses ouvidos. Estou dizendo perceber Jesus e, principalmente, ter Jesus como referência da sua vida. Se a voz de Jesus, através do seu Espírito, guia a sua vida, então você tem ouvido Jesus, principalmente através da sua palavra. Se você consegue ver nos atos, nas atitudes, na beleza da criação, se você consegue ver a beleza da criação e admirar, você consegue também ver a beleza do Criador. E aí você consegue ver e ouvir Jesus de diversas maneiras. Pode ser por algo natural, da natureza criada, pode ser através de uma atitude, pode ser através de uma pessoa, porque todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus, portanto revelam Deus em algum nível, em alguma esfera, em alguma área de sua vida. Você pode revelar Deus, você pode reproduzir Deus para algumas pessoas. Não sei se você já viveu essa experiência, mas se você pratica o atributo que você recebeu de Deus por ser imagem e semelhança dele. Exemplo, Deus tem os seus atributos que são incomunicáveis, Ele não comunicou com o ser humano. Onipresença, onipotência, onisciência, soberania, infinitude, esses atributos são divinos e só divinos, incomunicáveis, ninguém é como Ele, nesse aspecto. Mas Deus tem outros atributos que são atributos comunicáveis, que Ele comunicou com a humanidade. Bondade, compaixão, graça, amor. Todos esses atributos
Deus comunicou conosco, sendo imagem e semelhança dele. Portanto, se você age com graça, se você age com compaixão, se você age com amor, você está revelando Deus. E se você já agiu assim, é bem provável que você já ouviu da pessoa que foi alvo de sua bondade, de seu amor, de sua graça, de sua generosidade, de sua caridade, a pessoa dizer assim: foi Deus que te mandou aqui. Foi Deus. Você é um anjo de Deus. Eu estava precisando exatamente disso. Percebe? Como as pessoas, ao receber o atributo de Deus através de nós, imediatamente elas glorificam o Deus que comunicou o atributo. Foi Deus, você é um anjo de Deus, graças a Deus, glória a Deus, que coisa boa que você fez por mim, só pode ter sido Deus. Então, queridos, o ser humano, sendo imagem e semelhança de Deus, ele pode revelar Deus. E os discípulos de Jesus receberam dele essa ordem: vocês precisam ser minhas testemunhas. O que é que vocês têm visto de mim? O que é que vocês têm ouvido de mim? Sejam testemunha para os outros. Fala para os outros o que vocês viram e o que vocês ouviram. Faz de conta que a sua vida é uma audiência. E todas as pessoas ao seu redor são os juízes que precisam ouvir de você como testemunha, falar do que você viu ou ouviu. Alguém já fez uma proposta muito interessante. Se ser cristão no Brasil fosse um crime, teriam provas suficientes para te condenar? Se eu investigar a sua vida, se eu investigar com os seus vizinhos, se eu investigar com os seus familiares, se eu investigar suas redes sociais, se eu investigar a sua vida, eu encontrarei provas suficientes para te condenar como cristão? Se não, não está sendo testemunha. Inclusive a palavra testemunha no grego é mártir, martiria. Testemunhar no grego é martiria. Por isso, aqueles que morriam por causa do seu testemunho se tornaram mártires da igreja. Portanto, queridos, nós nos organizamos dessa forma para cumprir com a ordem de Jesus de fazer missões nessas 4 esferas. Jerusalém é a igreja local. Nossa Jerusalém se chama Guaranhuns. Aqui nós fazemos missões. Aqui a gente faz churrasco, aqui a gente dança, a gente brinca, a gente bate lata na rua, a gente sai pelas ruas, a gente faz visita, a gente joga bola, a gente vai na praia, a gente troca ideia, a gente joga basquete, a gente faz um monte de coisa. Projeto social, ação social, a gente dá comida, dá remédio e leva para o médico, e traz, e busca, e leva, e ouve, e atende, aconselha, e visita. E tudo que a gente faz aqui ao nosso redor são as nossas missões locais, para cumprir a ordem de Jesus na perspectiva da nossa Jerusalém. Mas nós temos também a nossa Judéia, que é o Espírito Santo. É a macro-região em que nós vivemos, o nosso estado. Então nós temos a junta de missões estaduais. Aqui em nossa convenção do Espírito Santo se chama MEVAM, Ministério de Evangelismo e Missões. É a nossa junta de missões estaduais. Tem um coordenador, nós mandamos as ofertas, isso é administrado para gerenciar o avanço do Evangelho, missionários e construção de templos e compra de terrenos, tudo pensado estrategicamente para avançar o Evangelho na Judéia, que é o nosso estado. Mas nós temos também a nossa Samaria, que é o Brasil, o país em que nós vivemos. E aí nós temos a junta de missões nacionais, que vai estrategicamente receber as ofertas, administrá-las, gerenciá-las, para que o Brasil seja alcançado com a eterna alegria. E nós temos também a nossa junta de missões mundiais, para cumprir a 4ª esfera, que é até os confins da terra. Portanto, Jesus falou que a gente tinha que fazer missões nos 4 lugares: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Nós, os batistas,
cumprimos isso de que maneira? Missões locais, estaduais, nacionais e mundiais. A gente faz um tema, a gente prega, a gente pede oferta, a gente recolhe a oferta, no final da campanha a gente envia, deposita todo mundo numa mesma conta, tem lá um coordenador executivo com vários diretores, gerentes e missionários, e um monte, centenas de pessoas que trabalham para sustentar milhares de missionários no campo, desde o Espírito Santo até os confins da terra. Nós agimos e fazemos dessa maneira. Portanto, a junta de missões mundiais, para levar essa eterna alegria que Isaías nos revela até os confins da terra, ela escolheu para esse ano esse tema: faça a terra se alegrar. E aí a pergunta é: como é que a gente faz a terra se alegrar? Ou por que devemos fazer a terra se alegrar? Por que que isso é uma ordem de Jesus para nós? Por que que nós devemos ser alvo dessa alegria, mas também canal dessa alegria? E aí eu quero ler o texto a partir do primeiro versículo com você, para a gente extrair algumas direções de Deus. O primeiro versículo diz: o deserto e a terra se alegrarão. Note bem que a alegria é o tema principal da profecia aqui. O ermo exultará. Ermo é o lugar que está vazio. Lugar que não tem nada, vai ter festa, exultação. E florescerá com o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Você sabe que toda profecia, todo texto profético é carregado de figura de linguagem, carregado de símbolos, carregado de imagens. Portanto, nós não devemos tomar um texto profético 100% como literal. É muito perigoso e muito arriscado. Então, a abordagem para a interpretação de um texto profético deve-se tomar um grande cuidado. Um cuidado hermenêutico, um cuidado literário, um cuidado linguístico, um cuidado contextual. Portanto, para entender o que Isaías está dizendo, a gente precisa compreender o contexto em que ele vivia. Isaías vive por volta de 750 a.C., num tempo em que a nação estava dividida. Eles saíram do Egito, tomaram posse de Canaã, dividiram em 12 tribos e ali eles ficaram, sendo liderados pelos juízes. Depois eles pediram um rei, e Deus falou: já que quer, então pode dar o rei. E aí veio Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, um reinado de 40 anos cada um. 120 anos depois dos juízes, o Jeroboão no norte e o Roboão no sul. O Roboão, que era descendente do Salomão, assumiu o trono, o reino, substituindo Salomão. Você imagina a pressão que esse cara sofreu? O cara é neto de Davi, filho de Salomão. Imagina a pressão na cabeça dele. Imagina o pessoal ao redor: quero ver se você vai ser bom igual seu pai. Igual seu avô, então? Rapaz, seu avô era poeta, seu avô era salmista, seu avô matou Golias, seu avô matou centenas de filisteus numa noite só para poder casar com a menina. Seu avô era sinistro, velho. E o seu pai? Seu pai era o homem mais rico que já existiu, cara. Seu pai tinha 1000 mulheres, velho. 1000. Você tem noção de um cara ter 1000 mulheres? Estou dizendo que ele está certo. Estou dizendo que ele é diferenciado. Agora você imagina a pressão que não estava no filho dele. O cara é neto do maior rei da história de Israel, Davi. O símbolo da bandeira de Israel é a estrela atribuída ao avô dele. E o pai dele é só o maior filósofo, o maior compilador de provérbios, o maior poeta vivo da atualidade, o mais rico e o mais mulherengo. Aí vem ele, senta no trono,
E a galera olha para ele e fala, e aí, moço? Como é que vai ser agora? E ele não sabe escrever, ele não fala bem, ele não pega numa espada, ele não pega numa harpa, ele não faz nada. Aí começou a pressão. E aí, menino, dá um jeito. E aí, menino, dá um jeito. E ele com a pressão, o pessoal do norte veio e botou mais pressão ainda. E aí, ó, o negócio é o seguinte, nós lá do norte estamos tendo dificuldade de vir aqui no sul adorar, porque seu pai fez o templo aqui em Jerusalém, e ele esqueceu de nós que mora lá no norte, a gente tem que andar 300 quilômetros para vir adorar. Dá uma colher de chá para nós. Pelo menos diminui o imposto nosso, diminui a exigência, dá uma moral aí para nós. Deixa a gente se organizar melhor lá em cima e vir uma vez por ano só na Páscoa. Baixa um decreto aí para ajudar nós do norte. Ele, tá bom, vou ver o que eu faço. Chamou os sábios falaram, dá uma moral para o povo, porque esse povo está meio bruto, está meio bolado, que o seu pai tomou imposto deles com força. Aí ele, tá, tudo bem. Aí ele foi e deu uma festa para comemorar, eu sou o rei, eu sou o rei! Camarote, VIP, todo mundo, veio os amigos dele, tudo. Aí no meio da festa, ele pai, pô, e falou, e aí galera lá do norte está querendo que eu dê uma moral para eles, o que vocês acham que eu faço? Aí a galera já, ih, mané do norte, esse povo do norte não merece nada não. Senta o bambu neles. Aí, é isso mesmo que eu vou fazer, o negócio é o sul, o negócio é Judá, o negócio é Jerusalém, é nós, fechadão, Jerusalém, pá. Aí o pessoal do norte, ah é? Jeroboão, chega aqui. Você é um cara inteligente, estratégico, você é bom de guerra. Você não quer ser o nosso rei, não? Não, rapaz, nós já temos um rei, o filho do Salomão é o rei. Não, mas ele não está querendo dar moral para nós. Bora organizar nós aqui e fazer um país aqui em cima. Nós somos 10 tribos aqui em cima. Eles são só 2 lá embaixo. Bora juntar as 10 aqui de cima, a gente te bota como rei, você não quer não? O cara não tem, você sabe, na monarquia o cara só se torna rei se ele for filho de rei. Portanto, Jeroboão jamais seria rei de coisa nenhuma. Ele é da tribo do norte. E os reis são da tribo do sul. Benjamim, o Saul e Judá, Davi e Salomão. É uma rixa. É uma rixa. Deus só escolhe os caras do sul. Os caras do sul são privilegiados. E nós aqui do norte, do nordeste. E pá, você acha que isso é um problema do Brasil? Isso sempre existiu, gente. Bora que eu tenho que acabar. Tá vendo? Eu gosto de viajar, mas o povo reclama, então vamos lá. Aí, o pessoal rachou, botou Jeroboão como rei, as 10 tribos do norte passou a se chamar Israel. As 2 tribos do sul ficou Judá, capital Jerusalém. Israel, capital Samaria. Rachou, pum, dividiu. E Jesus já disse que um reino dividido não prospera. Um povo dividido não vai para frente. Divisão. Eu tenho uma visão, você tem outra, dividiu. E Deus só trabalha com união. Por isso que o sistema de governo de Deus é teocracia, é Ele que manda, ou é monarquia, é um só liderando. Por quê? Porque muitas vozes confundem o povo. Muitas vozes é anarquia. Cada um é líder de si mesmo. Faz o que você quiser. Espera, daqui a 6 meses a gente conversa o tamanho da tragédia. Portanto, o povo dividiu, enfraqueceu. No que enfraqueceu, o povo ao redor, assírios, sírios, fenícios, aquela turma que habitava na terra, que quando Josué chegou eles tiveram que sair, filisteus, ferezeus, jebuseus, cananeus, heteus e amonitas, moabitas, e toda aquela turma que morava na terra e teve que sair, de vez em quando eles davam um bote, pá, para tomar a terra de volta. Deus levantava os juízes, sai, a terra é do povo. Aí Deus botou o rei, eles vieram, os reis lideravam o exército, e tchau, que a terra é do povo. Agora eles estão divididos. Se eles estão divididos e a gente invadiu o sul, a galera do norte está bolada com a galera do sul. Se a gente invadir o sul, ninguém do norte defende eles. Opa, agora é nossa chance. E o pessoal lá do norte entendeu, ó, a turma do norte está enfraquecida, porque a força do povo estava lá no sul, porque o palácio é lá no sul, o templo é lá no sul, e toda a adoração e Deus se manifesta lá no sul. Então a força deles está no Deus deles, e o Deus deles concentrou a força lá no sul. Bora atacar o norte, que a galera do sul não vai mais ajudar o norte. 1, 2, 3, e aí prepara que vem chumbo grosso. E é exatamente o que aconteceu. Ataques de todos os lados,
E aí o povo começou a fazer aliança. Aí o rei da Síria se uniu com o rei de Israel e com o rei da Assíria, e foram fazendo, entendeu? Conchavos, e foram se aliando, e aí tentaram de um jeito, não deu certo, aí então bora fazer uma aliança nós aqui, bora invadir, que se a gente tomar conta, a gente bota o filho do fulano lá e tal, tal. Isaías, capítulo 7, 8, 9, vai contar exatamente essa história. O povo ao redor estava se organizando para tomar a terra de Israel. Por quê? Porque essa terra mana leite e mel. Isso é Canaã, meu filho. Isso aqui, você joga assim, ó, antes de cair na terra já brotou, já está dando fruto. É muita água, é muito verde, é muito lindo. A gente aqui daqui, influenciado pela mídia, acha que lá só tem deserto e tiro, porrada e bomba. Você não sabe nada. O negócio lá é maravilhoso. Está no coração do crescente fértil. As terras mais produtivas do planeta estão lá naquele lugar. Por isso que dá tanta briga lá. Todo mundo quer uma terra boa para plantar, para viver, para morar. Então, o povo acuado, dividido, sofrendo ameaças. E aí Deus levanta o Isaías dentro do palácio em Jerusalém para dizer para o reino do norte: vocês se rebelaram contra nós. Tudo bem que o nosso rei aqui foi vacilão, mas um erro não justifica o outro. Vocês prestem atenção. Ou vocês se arrependem e se voltam para Deus, ou Deus vai executar o juízo contra vocês. E aí, profecia, lapada em cima de lapada. Depois ele vira para o sul e fala assim: e nós aqui embaixo também. Se não abrir o olho, converter e obedecer a Deus, o pau vai quebrar na nossa vida também. Mas, aí vem a mensagem de esperança. E por isso, muitos atribuem a Isaías o apelido de a Bíblia em miniatura do Antigo Testamento. Ou o Evangelho do Antigo Testamento. Por quê? Porque Isaías, não sei se por coincidência ou não, tem 66 capítulos. O número exato dos livros da Bíblia. E Isaías é o profeta mais messiânico de toda a história de Israel. Isso significa que ele foi o cara que mais falou em suas profecias acerca da vinda de Jesus. Portanto, nessa altura do capítulo 35, Isaías já está no momento da sua profecia em que ele está dizendo assim, ó: o norte, se não abrir o olho, vai tomar uma pancada. Vai vir umas abelhas, umas vespas brutas do norte, e eles vão tomar ferroada. Está falando da Assíria, inclusive da técnica de empalamento que os assírios inventaram. Tem que abrir o olho, e vira para o sul e fala: e nós aqui também, se os nossos líderes, os nossos reis, e os nossos sacerdotes, e o povo que cuida da liderança aqui embaixo, não abrir o olho e não obedecer a Deus, também o pau vai quebrar no nosso lombo também. Aí está todo mundo assim, ó, assustado. Eita! Juízo no norte, juízo no sul, o que será de nós? Aí ele vem com a mensagem de esperança. Mas, fiquem tranquilos, uma virgem vai engravidar. E quando a menina engravidar, o menino vai nascer, e esse menino vai ser top de linha, vai liderar a gente, e vai reinar sobre nós, e ele vai nos trazer a paz, e tal, e tal, e tal, e ele vai ser um maravilhoso conselheiro. Ele não vai ser igual esses reis que não sabem nem dar um conselho para ninguém, não. Nem esse sacerdote fajuto aí, desobediente, tudo mercenário. Não, ele vai ser maravilhoso conselheiro, ele vai ser pai da eternidade, ele vai ser príncipe da paz, porque ele é Deus. Não é qualquer Deus, ele é um Deus forte. Deus vai estar conosco. Por isso que o nome desse menino vai ser Emanuel. Isaías está falando isso para o seu tempo, para gerar esperança no coração daquele povo. E Deus cumpre com a sua palavra e a sua profecia. Isso acontece lá em Judá, porque o povo se junta para invadir Judá e não conseguem. E os que se juntam para invadir Judá são invadidos pela Assíria, e todos os que tramaram o mal contra Jerusalém, na verdade, foram prejudicados. E em 722 a.C., as 10 tribos do norte são atacadas pela Assíria, e aquela terra que passou a ser chamada de Israel, com a capital Samaria, desaparece e nunca mais voltam a se reorganizar como tribo e como povo de Deus naquele lugar. E aí o Isaías está dizendo:
Abram o olho, gente. Abre o olho. O pau está quebrando, vocês não estão percebendo. Está empurrando com a barriga, está empurrando com a barriga. Deus está dando um pré-juízo. Você sabe o significado da palavra prejuízo, meu irmão? Pré-juízo. Prejuízo é o que vem antes do julgamento. Antes do juízo vem o pré-juízo. Aí você toma um pré-juízo e não acorda. Aí você toma outro pré-juízo e não acorda. Aí vem outro pré-juízo, você não acorda. Aí vem o juízo. Toma então, pei! Aí você, não dá mais tempo. Quer entendeu? Se eu fosse o seu, eu acordava logo no primeiro, tá? Pré-juízo. Eita, vou caçar logo um rumo antes que chegue o juízo. Para no pré, irmão. Para no pré, não deixa chegar no juízo não, quando o troço é feio, tá? Pode ser que não dê nem tempo de reverter. Portanto, o que está acontecendo aqui é isso. O Isaías está dizendo assim, ó, o pau vai quebrar no norte, o pau vai quebrar no sul. Por causa da nossa desobediência, por causa da nossa sem-vergonhice, porque a gente conhece a lei, a gente conhece a Deus, a gente já experimentou coisas maravilhosas com Ele, mas a gente é sem vergonha e fica flertando com os troços que a gente já sabe que dá errado, mas a gente é insistente, miserável. E aí Deus às vezes precisa dar um chacoalhão para a gente acordar. Mas existe uma esperança, existe uma expectativa. E é exatamente isso que Isaías está fazendo. Deus é bom, inclusive porque Ele nos permite acordar antes do juízo, nos dando pré-juízos, permitindo que sejamos, ficou complicado, hein, Jares? Sejamos, né, meu querido? Pelo amor de Jeová, sejamos não pode sair da minha boca, não. Seja menos. Vamos. Deus é bom. E Ele permite que algumas coisas aconteçam para que a gente volte para o centro da vontade dEle. Amém. E aí o Isaías está dizendo assim, ainda que a gente cometa todos os erros contra Deus, Ele tem um plano de esperança para nós. E o plano dele é o seguinte, pode tudo ficar deserto, pode tudo ficar ermo, os nossos inimigos podem vir aqui e devastar tudo. O plano de Deus é revitalizar todas as coisas. O que é deserto vai virar uma floresta bonita. O que está seco vai virar um rio frondoso. Vai ter flores, vai ter festa, vai ter alegria. O lugar que só tem areia vai parecer o Líbano. Você sabe como é que é o Líbano? É o lugar que mais tem cedros no mundo, naquele tempo. O cedro do Líbano, famoso, tronco da grossura, um troço assim, ó, e alto e grande, aquele monte de árvore a perder de vista, aquela floresta que a mata amazônica fica uma matinha perto dos cedros do Líbano, aquelas madeiras centenárias, um negócio que some de vista, e cada tronco enorme, a madeira dura, madeira de lei, madeira boa mesmo, caríssima. Aí o Isaías está dizendo, ainda que nós, pelos nossos vacilos, venhamos a perder tudo e ficar num deserto, se a gente se arrepender e voltar para Deus, Deus faz o nosso deserto ficar igual as florestas do Líbano. Verso 3, fortalecei as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Olha o que o Isaías está falando para aquele povo, vocês são frouxos demais, vocês estão andando pela vida assim, ó. Vocês nem parecem o povo de Deus. Vida, senso, azar, ai, que tristeza, Você quer motivo para chorar? Eu pedi para Deus te dar um motivo para você chorar, tá? Motivo de verdade. Botar na cama, na quimioterapia boa para você chorar, tá, seu miserável? O miserável tem comida, tem casa, tem carro para andar, tem roupa boa para usar, tem perfume ainda para tirar a catinga dele.
E ele acha que tem motivo para reclamar minha vida. Fortalecei as mãos frouxas. Esses dias uma pessoa veio me cumprimentar, e eu já tinha estudado esse texto, aí eu já estava com essa mão. Aí ela veio, ei, Bezinha, puma essa mão, menino. Ei, pastor, foi firmeza, rapaz. E acorda para a vida. Que isso? Fortalecei as mãos frouxas. Entendeu? Aí a pessoa vai andando pela vida assim, andando. O profeta, você está entendendo, profecia não é literal, meu irmão, isso aqui é algo espiritual. Tem gente que está na vida com a espiritualidade frouxa, com os joelhos vacilantes. O nosso joelho não pode estar vacilante, ele tem que estar no chão. Forte, tenro, duro, firme. Porque nossas batalhas não são ganhas com as mãos, nossas batalhas são ganhas com os nossos joelhos. Gente de mão frouxa, gente de joelho, eu tenho joelho podre, eu sei o que é isso. Eu dou um piquezinho já, e incha, e dói, e vou no angiologista, e vou no ortopedista, agora inventou um outro troço, já era menisco, era cruzado, agora já é sinovite. Não aguento. Doença! Ainda bem que sobre ele estavam todas as enfermidades. E aí eu vou, tomo remédio e sara e vamos machucar de novo. E pronto. Agora, o que não pode, gente, é ficar andando pela vida, pelos cantos, de um jeito frouxo, como se Deus não tivesse conosco, como se Deus não tivesse enviado o seu Emanuel. Deus está conosco. Lá no capítulo 7, 8, 9, ele já falou. Deus é conosco, Emanuel, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele está conosco, Ele está do nosso lado. Os inimigos estão se juntando contra nós, mas eles é que vão receber o que planejam contra nós. Fortalece essa mão, firme esse joelho e vamos para frente, porque o que Deus tem para nós é plano de bênção. Se está deserto, vai ter árvore. Se está triste, vai ter festa. Por quê? Porque Ele está vindo. Dizei aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ela vem e vos salvará. E eu vejo tudo isso aqui claramente apontando para Cristo, queridos. Como é que o nosso deserto fica florido? Como é que a nossa sequidão fica abundante? Como é que a nossa tristeza vira alegria? Porque Ele veio, porque Ele é o Messias. Eis o vosso Deus, Jesus de Nazaré, o Emanuel, Deus conosco. Ele veio, portanto, alegrem-se. Bota um sorriso no seu rosto. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Você procurar motivo para chorar, você vai achar um monte de coisa. Cabelo inflamado, a unha encravada, não sei o quê, cabelo está caindo, a barriga está crescendo. Firma esse passo, segura essa mão. E creia, eis aí o vosso Deus. O seu deserto vai ficar florido, a sua sequidão vai romper como fontes de águas vivas, e se abrirão os olhos dos cegos, até quem não vê vai começar a ver, desimpedirão os ouvidos dos surdos, quem não ouve vai passar a ouvir. E isso aqui é espiritual, tá? Tem gente que Deus está manifestando o poder do lado dele, ele está... Está aí, ó, do seu lado aí, velho, aleluia. Ele, cego, miserável. Tem outros que são surdos, Deus está falando, bradando, brau, brau. Aí tem gente que, eita glória. E tem outros que, qual é a diferença? É que um está ouvindo e o outro não. Gente surda. Surdos para Deus. Ouve muito bem as fofocas que são faladas, mas a voz de Deus ele não ouve. Mas eu creio que em Jesus ele vai ouvir.
Porque o evangelho vai sacudir o tímpano espiritual dele e ele vai entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa: que os cegos possam ver, que os surdos possam ouvir, que os coxos possam saltar como servos e a língua dos mudos vai cantar. Aleluia! Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, a areia embraseada, olha que figura linda. Esse povo mora lá e depois do Vale do Jordão para cá tem deserto e para lá também, depois da montanha do Transjordânia. Então esse povo está acostumado a caminhar em areia, pegando fogo, gente. É o que está dizendo aí no versículo 7, a areia esbraseada. A gente pisa na areia, parece brasa quente. Quando a gente precisa fazer um caminho longo, a gente anda e a areia é quente. A gente mora aqui na beira da praia e está acostumado com 10 passinhos desse jeito. Porque a gente entra na areia assim, aí já chegou na água, tranquilo. Imagina esse povo que tem que caminhar 200, 300 quilômetros desse jeito. Aí o que é que Isaías está dizendo? Quando a eterna alegria de Deus invade o nosso ser, a gente não sente mais nem o calor da areia, porque tudo que é quente se transforma em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora, não é possível, vocês não estão entendendo, gente, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá um bom caminho que se chamará o caminho santo de Deus. E aí 750 anos depois vem um cara lá nesse mesmo lugar dizendo assim: eu sou o caminho. Vocês querem que o deserto de vocês fique florido? Vocês querem que a tristeza de vocês se torne em alegria? Vocês querem ter uma vida boa e abundante, plena? Vocês querem transformar essa realidade cruel, onde antes viviam os chacais? Chacal, que é bicho, um lobo misturado com hiena, misturado com um capeta, sei lá o que é aquilo. Um bicho feio da desgrama que só quer comer as carnes. Chacal escarnecedor. A palavra escarnecedor no hebraico é a mesma palavra para chacais. Porque eles comem as carnes. Já viu gente assim? Já viu gente assim que não pode ver um defunto que já quer escarnecer as carnes? Você viu o que aconteceu? Você viu que... Só estou falando para a gente orar. Faça a terra se alegrar, meu irmão. Para com esses troços, para com esses negócios. O que Deus tem para nós é muito melhor. O que é que você prefere? Uma terra deserta? Uma areia quente fervendo com um bando de chacais comendo o resto mortal de animal que morreu? Imagina a cena, olha que filme de terror, olha que ideia disso, gente. Uma areia pegando fogo, uns cadáver de boi, de vaca, de bicho caído, aqueles bandos de animais, sangue escorrendo, e aquele sol quente, e você não vê uma árvore, você não vê uma flor, você não vê nada, um ambiente completamente inóspito. Ou uma floresta como a do Líbano, cheia de cedros, uma grama verde como a de Saron, e lá em Saron tem muita flor bonita, tal da rosa lá de Saron, coisa linda, e todas aquelas flores. Saron, lugar florido, gente. O que é que o profeta está dizendo? Existem dois tipos de ambiente: o ambiente deserto, inóspito, onde habitam os chacais, e um ambiente florido, arborizado, com águas, um ambiente literalmente refrigerante, que refrigera a nossa alma, que dá a gente uma paz, que dá vontade de fazer uma selfie. Olha, tira uma foto aí, vou fazer um story, que coisa linda, gente. Olha essa árvore, tira de baixo para cima, faz aí um par e tal, e a gente fica ali, sente uma paz, sente coisa boa. É isso que o profeta está dizendo. A nação de Israel está vivendo como um deserto, um bando de chacais, fazendo alianças, escarnecendo e boicotando as coisas.
Mas o que eu tenho para vocês é uma floresta, é um lago, são rios, são flores, é um negócio colorido, bonito, alegre. E tem gente trocando esse paraíso que está sendo pintado aqui na minha cabeça pelo profeta, por causa de uma terra esbraseada, um deserto ermo, cheio de chacais comendo podridão. Faz isso não, meu irmão. Pega o que Deus tem para você, e o que Deus tem para você é o paraíso. Não é esse ambiente aí, o Walking Dead, não, gente. E para ir para esse lugar, tem um caminho. E só tem um caminho. E o caminho é Jesus. O imundo não passa por esse caminho, pois será somente para o povo de Deus. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Eu acho demais essa figura aqui do Isaías, gente. Ele está dizendo assim, ó. Deus vai restaurar a nossa sorte de tal forma que o que parecia um cenário do Walking Dead de tão terrível vai se tornar a Lagoa Azul da sessão da tarde. E se você for povo de Deus, se você for crente em Jesus, o caminho que leva do deserto feio do Walking Dead para a Lagoa Azul da sessão da tarde é um caminho só. Mas depois que você entra nesse caminho, ele é um caminho tão fácil, tão bom, tão tranquilo, que mesmo que você for doido, sem direção, GPS na cabeça, você não consegue errar. Porque o caminho te leva. Mesmo que você for doidão e ficar... Aí você bate num cedro assim, você... não, é para cá. Vai dar lá. Mesmo quem for doido. Mesmo quem for doido. Não é o que está escrito aí, gente? É ou não é? É ou não é, gente? Eu estou lendo Bíblia? Então tá bom. Ali aonde, gente? No que Deus tem preparado para nós. Ali no ambiente da alegria. Ali na Lagoa Azul. Ali onde tudo é feito por Deus e preparado. Ali não haverá leão rugindo, bramindo para devorar nós. Animal feroz não passa ali. Ali não tem ataques. Ali não tem perversidade, ali não tem agressividade dos selvagens. Não, ali é tudo doméstico, ali é tudo domesticado. Não se acha ali nada disso, mas os remidos andam por esse caminho. E esse caminho não tem perigos. É o que ele está dizendo. Porque às vezes você sair de um lugar desértico, lá onde eles moravam, para chegar num oásis desse assim, você tinha que passar por uns caminhos, enfrentar uns leão, umas cobras, uns bichos selvagens que te atacavam. E ele está dizendo assim, ó, quando a gente estiver no caminho certo, que é Jesus, não precisa nem ter medo de ataques não, gente. Ter medo de ataque. Porque a Bíblia diz assim, ó, o diabo anda ao derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Fica para lá, ó. O anjo está aí, é anjo no singular mesmo, lê direito. O anjo do Senhor está ao redor aí. Ao derredor, para trás do anjo. Porque só se o anjo liberar que ele dá uma... Aí a gente vacila, aí Deus dá no anjo lá assim, ó, dá uma brechinha, só pem, acorda, menino. E aí ele fica lá, ao derredor. A melhor definição que eu já ouvi de diabo foi de um pastor genial que diz assim, ó, o diabo é um pitbull na coleira na mão de Jesus. De vez em quando Jesus faz com ele assim, ó, só para te dar um susto, você acordar para a vida. E aí, a gente vai passar por esse caminho, o caminho vai dar lá na Lagoa Azul, na eterna alegria que Deus tem preparado para nós. Mas tem gente que anda pelo caminho com medo dos ataques, né, dos selvagens, que tem uma turma aí que é selvagem, né, que ataca de vez em quando. Mas aí, o profeta está dizendo assim, ó, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Por quê? Porque toda selva tem um rei, meu irmão. E ainda que tenha uns leão rebeldes, já viu o Scar? O Scar é um leão. Quem pegou a referência, pegou. Mas tem o Mufasa, né? E tem o Simba, né?
E o Scar também é leão. Mas ele é o leão selvagem, que quer atacar, que quer fazer o mal. Mas tem o leão que é o rei. Rei por direito, rei por autoridade. E meu irmão, em Judá, que é o lugar da profecia do Isaías, só tem um leão que reina. O leão da tribo de Judá. E contra o bramido desse leão, ninguém pode. É só ele rugir. O leão ruge. Sai da reta. Se o leão da tribo de Judá rugir, não tem chacal, não tem leãozinho, não tem bicho que vai atentar a gente, porque nós estamos guardados, livrados e protegidos pelo leão da tribo de Judá, o rei da nossa selva. Por isso que os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Quando que isso se cumpriu? Em primeiro momento, com o retorno do exílio da Babilônia. Por quê? Porque o povo de Judá não ouviu a profecia de Isaías, não ouviu Jeremias, não ouviu Ezequiel, e aí sofreu o ataque da Babilônia, tomou o juízo, porque não prestou atenção nos pré-juízos, e aí foram levados cativos para a Babilônia, experimentaram a escravidão por 70 anos, mas depois, como Deus prometeu e Ele cumpre, voltaram a Sião, resgatados, salvos, livrados, e voltaram com cânticos de júbilo. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando Deus nos trouxe de volta da Babilônia, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. É isso que significa essa profecia. Deus tem preparado para nós um retorno, a volta para Jerusalém. Só que nós não vamos para Jerusalém geográfica, irmãos, nós vamos para Jerusalém celestial, a terra que Ele mesmo preparou para nós. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém, onde nós estaremos por toda a eternidade, junto com Ele, louvando a Ele, e lá não haverá choro nem gemido, porque a alegria que Ele nos prometeu é eterna.